começamos a semana assim, ó, 7º ano, com a alta astral lá em cima. Bom dia, bom dia, bom dia mesmo. Olha o nome do garoto, tá? Professor Gilson Soares. É sempre um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação. A galera do 6º ano já estava acostumada com essa vinhetinha. E aí nós temos aqui no nossa grade de professores, né? Nosso professor Giorgio, professor Giorgio, assistindo nós. Eu sei que o senhor, quando está aqui ministrando suas aulas, gosta também de mandar um alô, né, um abraço. Então, vou aproveitar que ontem eu fui cobrado pelo pessoal. Disse, mas professor, a gente está lhe assistindo, o senhor nunca manda um abraço para a gente, nunca manda um alô. Como a gente está aqui no sistema híbrido, passando agora pela telinha da TV Nova Nordeste, a gente consegue o quê? Superar fronteiras, barreiras e chegamos também lá no município de São Lourenço da Mata, onde lá o pessoal, alô galera de Itiúma que me abordou ontem, né? O pessoal da Assembleia de Deus em Itiúma 3, alô Márcia, assistindo a gente agora lá na academia, tomando um cafezinho. Cauã, Stephanie ou Stefane, agora vamos saber, né? Vamos descobrir o nome do pessoal, como é que se pronuncia, esses nomes com duplas pronúncias, a gente fica na dúvida, né? Até Márcia também, Richelle, não sei. Abigail, alô Thaís, um forte abraço para vocês. O pessoal também da Assembleia de Deus Matriz. Eu ia passando na frente pelo posto de gasolina do pessoal. Professor, manda um abraço para mim lá. Tô mandando um abraço agora para você, a minha amiga que já mandou até uma fotozinha para mim. Estou ali aguardando a sua aula. Thaís, conhecida como Fro. Ó, aqui Fro, ó. Um forte abraço. Um beijão para vocês que quem pede um abraço aqui para o nosso professor do rostinho lindo. E também um forte abraço para vocês aqui, estudantes da nossa rede municipal de ensino, que vamos agora estudar um pouco mais sobre geografia e sustentabilidade. Aqui, professor, rostinho lindo, maravilhosamente, mas quem é que vai estar juntíssimo comigo aqui nessa aula de hoje? Vai cortar agora a Billy Paul. Hello. Estou aqui novamente, 7º ano. Né? Nem me mexi aqui, já estava aguardando a aula aqui com o meu parceiro Gilson. Eu sou o professor Armando Pérez e a gente vai estar falando também de sustentabilidade aqui hoje. Né? Mandar também um abraço aí para os nossos colegas professores, né, que estão aí sempre nessa troca, nesse apoio mútuo, né, para fortalecer a educação. Aproveitar para lembrar vocês, né, que essa aula ela é reprisada, né, então à tarde, das 14 às 15 horas, vocês podem assistir a reprise no aplicativo, né, e também seguir a página do YouTube, não é isso, professor? É isso aí, esse é o recado que eu vou mandar agora, porque vocês repararam que o professor Armando está sentado com o notebookzinho na frente, né? Então, você vai poder, olha aí, ó, com o notebook em sua frente. Então, você vai poder interagir com a nossa aula, além do canal do YouTube, que ele já antecipou, que você vai pesquisar lá, né, tudo junto, Educa Recife. Chega, se inscreve, deixa o like, vai encontrar lá todas as aulas, né, das outras disciplinas, geografia, matemática, ciências, todo o conjunto de aulas está lá no nosso canal do YouTube, para você reprisar, deixar um comentáriozinho, já tem um pessoal chegando, deixando um comentáriozinho lá, já estou acompanhando, viu, Daniela? Eu vi seu comentário lá. Também temos o quê? O aplicativo do Educa Recife, aí sim, né? Você vai agora ter aqui, ó, os QR Codes chegando na sua tela, Billy Paul. E aí você baixa, né? Você vai posicionar a câmera no seu celular e agora para esse QR Code vai lhe direcionar a loja de aplicativos. Você baixa o Educa Recife, instala no seu celular e aí você vai poder mandar mensagens aqui simultaneamente, ao vivo, conversar aqui conosco, se surgir alguma dúvida, o professor Armando vai estar ali recepcionando as suas mensagens. Tem uma da nossa aula de hoje, olha só aqui que Billy Paul vai jogar, ó, os domínios morfoclimáticos brasileiros. Aí você diz, professor, morfoclimático, o que é que significa isso? Se a gente for desmiuçar a palavra, se a gente pega só, olha só, o português agora, hein, o prefixo morfo, ele vai estar o que? Relacionado a morfologia, morfografia, que é o que? O estudo das formas, né? Como está ali o que? Se formando as coisas, como está sendo modelada. Morfoclimático, clima, né? Domínio. Tem até aquela música bem antiga, né? O brega, né? Fiquei sabendo que você tá dominado. Ou seja, você tem alguma coisa ali predominando, né? Alguma coisa ali lhe amarrando, lhe dominando. Então, domínio morfoclimático, agora você já sabe, né? Alguma coisa que está predominando, e aquelas características que estão dando formas, com a questão do clima, mas também vai ter outros detalhezinhos que você vai ver agora.
Agora você vai descobrir o que são os domínios morfoclimáticos brasileiros. Vê o primeiro destaque na sua tela. Olha aí o slide, ó. Tem um nomezinho de um geógrafo ali, ó. Olha o nome do garoto, ó. Aziz Absaber. Olha, bem conhecido como Absaber, né? Que foi um professor, né? Geógrafo brasileiro, professor universitário, bastante reconhecido nas questões ali dos meio ambientes, do estudo do meio ambiente, daquela questão ecológica. Aí ele vai ter o quê? Uma sacada em dividir o território brasileiro em domínios morfoclimáticos. Veja só que está escrito ali, ó, logo a primeira informação de tela, ó. Interações dentro de um ecossistema. Quando a gente tem um ecossistema, a gente já vai ter algumas ali, ó, relações naquele meio. Dos fatores, são dois agora, hein? Olha aqui para mim, ó. Olha para mim aqui agora. Dois fatores. Quando a gente tem um ecossistema, nós vamos ter os fatores bióticos. Aí você diz, professor, o que são fatores bióticos? Os organismos vivos, as plantas, as águas. As algas, quase que não sai, professor, vê só. Todos aqueles seres vivos que estão ali naquele ambiente, formando o que a gente chama de biótica. Aí temos o quê? As interações com as outras partes que a gente chama de abióticas. Aí já tem o quê? A parte mais química e física daquele meio, e aí a interação da biótica e da abiótica, dando aquelas características do ecossistema. Beleza? Olha só como tá fácil, devagarzinho, que é para todo mundo entender. Aí a gente avança aqui, ó, no slide, aí chega, ó. O que é que o Absaber faz? Regionalizou o território brasileiro em domínios que apresentam características análogas. Eita, professor, análogas, o que é isso? Características semelhantes, parecidas ali, ó, de quê? De relevo, clima e vegetação. Aí você vê ali no mapa ao lado, é muito importante, né, quando você pegar o mapa e saber fazer a leitura desse mapa, né? Então nós temos a legenda, que ela é extremamente importante para você entender o que aquele mapa está representado. Se você vê ali na legenda do nosso mapa, você vai entender o que aquela parte verde está marcando, a laranja, o que é isso? Então, é muito importante você ver a legenda, que na legenda vai estar as características, tem também o título do mapa, que é bem importante também vocês ficarem atentos a isso, e você vê lá no mapazinho ali brasileiro a distribuição dos domínios morfoclimáticos no nosso território nacional, estabelecido pelo professor Absaber, beleza? Ele que estudou bastante essas características do nosso território. Aí chegamos aqui, vamos conhecer agora os domínios, né? O primeiro que chegou na sua tela, o que? Os domínios florestados. Isso mesmo, nós estamos falando agora das florestas. Ali do outro lado nós temos o que? O domínio amazônico, o domínio dos mares de morro. Aí, entre parênteses, nós temos o quê? Ó? Mata Atlântica. E também nós temos o quê? O domínio das araucárias. Então, reparem aí que nós estamos falando o quê? De florestas que são densas. Um termozinho que você também vai ouvir bastante falar, ó. Latifoliadas. Quando você ouvir falar em latifoliadas, vão ser o quê? Ó? Florestas com árvores de folhas grandes, transpirando bastante, por isso que essas regiões de floresta são bastante úmidas e também tem características, ó, perennifólias. Então, é muito importante você anotar essas duas características. Latifoliadas, folhas largas. Perennifólias, o que? Ó? Durando o ano todo. Beleza? Aí você diz, oxe, professor, tem árvore que não dura o ano todo as folhas? Tem sim. Fica ligadinho nas nossas aulas que você vai ver o termo que essas árvores recebem. Já quer saber agora? Se você quiser pesquisar aí, pesquisa uma coisa chamada assim, ó, caducifólia, que você vai descobrir o que é que eu estou falando. Já que a gente tem o domínio florestado, nós temos também o quê? Os domínios das formações vegetais naturais, e nós temos ali, ó, duas características, ó, duas subdivisões. As herbáceas, entre parênteses, pequeno porte, aí a gente não vai ter a produção de madeira. E aqui, ó, a
arbustivas, ou seja, de médio porte. Dentro desse conjunto aí, nós vamos ter o quê? O domínio dos cerrados, o domínio da caatinga e o domínio das pradarias. Beleza? Então, vocês já viram, né? As florestas e também o grupo dos vegetais de menor porte. Beleza? Fica ligado nisso aí, ó. Chegando agora aqui, vamos conhecer, hein? Uma por uma. Começamos por onde, hein? A faixa de transição. Quando a gente fala de transição, né, vai estar o que ali, ó, no meio termo, não é nem uma coisa nem outra, você vai estar ali no meinho, né, transitando entre uma e outra. Então nós temos o que aqui, ó, passagem de um domínio para outro. Nessas passagens de um domínio para o outro, elementos da paisagem se misturam. Então você chega nessas áreas de transições, você vai ter o quê? Ó, características que estão ali, ó, se misturando. Não vamos ter aquela predominância, não vai ter aquela que vai prevalecer naquela faixa territorial, dividindo um domínio para o outro. Já já vamos dar exemplos aqui a vocês de faixas de transição, beleza? Fica aguardando aí. Aí nós temos aqui agora o quê? Em resumo, agora só um momentozinho para vocês aqui, enquanto eu volto. Pronto, chegamos, é isso mesmo, professor. Eu achava que eu estava equivocado. Em resumo, olha só aqui o resumo que chega na sua tela. Os domínios morfoclimáticos são regiões, olha só, hein? Fica ligado aqui, ó. São regiões estabelecidas com base em sua composição paisagística, composta pela interação dos seguintes elementos: clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia. Então nós vamos ter todo esse conjunto de elementos interagindo, formando ali aquele domínio morfoclimático. Beleza, sétimo ano? Fica ligado, nunca se esquece disso aí. Agora chegamos aqui nos exemplos, né? Olha aqui, ó. Olha só a floresta amazônica. Você vê que é uma floresta bastante densa. Agora, quando eu falo latifoliadas, você já sabe o que é. Nós temos nesse território aí, ó, um índice de transpiração, tem até um fenômeno que, se eu jogar ali para o professor Armando, ele pode até falar também sobre ele, da evapotranspiração. Caiu até, veja só, sétimo ano, teve uma questão do Enem, olha só, hein, do Exame Nacional do Ensino Médio, do ano passado, que tratou essa questão. Aí, professor Armando, falou sobre rios voadores. Que coisa interessante, né, professor? Com certeza. Rios voadores, você olha, você escutando esse termo, você deve ficar pensando, mas como é isso? Né? Os rios voadores são um fenômeno que envolve a evapotranspiração da floresta amazônica, que é justamente a planta, vou botar uma aspa aí, suando o dia todo, né? Ela vai transpirar. Por quê? Porque é uma região, e está relacionado à hidrografia, né? Ao rio, a grande quantidade de rio que tem lá, então ela transpira muito, porque ela tem acesso a muita água. E além disso, Gilson, tem a ver também com as correntes de ar. Isso. Então, é interessante a gente notar que os domínios morfoclimáticos, eles são uma interação, né? É uma interação. O professor falou justamente dessa junção entre solo, hidrografia, a luz do sol também, que vai ser diferente no norte e no sul, né? O norte a gente está mais perto do Equador, né? Que é a linha que divide o mundo. Tanto é que o clima da Amazônia é o quê? Equatorial. Já pega isso aí, ó. Já está adicionando, já está fazendo uma revisãozinha também dos assuntos do ano passado, né? Vamos juntando e vamos junto. Vamos embora. É isso aí, é bom, por isso que você já vai aqui anotando devagarzinho. A gente vai de calma, devagarzinho, para todo mundo entender. Geografia, minha gente, é essa coisa maravilhosa. Aí do outro lado ali, nós temos o que? O cerrado, e você já vê que é uma planta mais o que, ó? Arbustiva, né? De menor porte. E aí já fica claro aí as divisões nesses domínios morfoclimáticos. Aí se lembra que eu falei ali para vocês das transições? Olha aqui, ó, as áreas de transições aqui que nós temos, ó. A primeira, Matas do Cocais. Eita, é linda a Mata dos Cocais, viu? Eu já visitei essa área, fiquei assim, encantado, né, com as matas dos cocais.
Ai, meu Deus do céu. Ui, coco babaçu. Aí no meio nós temos ali o quê? O Pantanal, que também é outra faixa de transição. Então repare bem, né? Que as características, ela o quê? Se misturam. Você lembra lá que a gente falou das faixas de transições? As características vão se misturar e você não sabe muito bem. Repare que nós temos o quê? Tanto plantas arbustivas, como também temos aquelas grandes, né? De características de florestas. E também nós temos aqui uma faixa de transição que é bastante presente aqui no nosso... aqui no nosso Nordeste, né? Que é o Agreste, que vai fazer o quê? A transição do que a gente chama de sertão, eita lá no sertão, ei meu sertão, Luiz Gonzaga, com a nossa zona da mata, ficando aí naquele meio termo, fazendo essa transição, beleza? Fica ligado nisso aí, a Mata dos Cocais. Você já visitou lá, professor, a Mata dos Cocais? Nunca cheguei aí lá no Maranhão, naquele setor ali. Isso. Nunca visitei, não. Fui no Pantanal. Foi no Pantanal. No Pantanal é sensacional. Já eu não fui no Pantanal. A Mata dos Cocais é justamente a transição entre o quê, ó? Qual é aqui aquele biomazinho que prevalece aqui no nosso território, aqui no Nordeste? A Caatinga. Aí nós temos ali a Mata dos Cocais, já vai lá para Floresta Amazônica, Maranhão. Eita, Maranhão. Alô, galera do Sampaio Corrêa. Eita, Bolívia querida. Olha aqui o slide na sua tela, o regzinho lá também, hein? O Brasil é formado, então, ó, por 6 domínios. O amazônico, o da Caatinga, o do Cerrado, os do Mares de Morro, a das Araucárias e das Pradarias. Aí você fala, professor, Mares de Morro... O que é o Mares de Morro? O que é isso? Eu nunca ouvi falar em Mares de Morro. É quando a gente tem aqui, ó, relevozinhos bem assim, ó, abaulados, né? De relativamente altura, vamos colocar assim, mediana, é alto, gente, é meio alto. Mas assim, são colinas, né, morros que vão se formando próximos uns aos outros. Quando você vai no mar, vê o oceano na praia, você vê as ondas, né, aquela coisa toda da água. Então é Mares de Morro, porque como fica aqui, ó, um próximo do outro, chega tem a impressão de que são águas ali, ó. Bem similar às ondas do mar, Mares de Morro. Eu posso trazer aqui uma imagem de Mares de Morro na próxima aula, só para não ficar aqui, né, eu dialogando para vocês, beleza? E aí, ó, chegando aqui o que, ó? São, né, as zonas de transição, como a gente viu nos exemplos anteriores, né, as Matas do Cocais, o Pantanal e o Agreste, dando transição aí entre um domínio para o outro. Visto isso, olha só aqui, chega até com um emblemazinho amarelo ali, né, que você tem assim, ó, atenção, o desmatamento e as queimadas são tipos de problemas ambientais encontrados nos nossos domínios morfoclimáticos, motivados o quê, ó? Pelo avanço da agropecuária, do extrativismo e também das áreas em expansão. Tem uma coisinha que a gente está chamando hoje em dia, né, de fronteiras agrícolas, atuando principalmente na área do Cerrado, desmatando muito essa vegetação natural, já está avançando, chegando lá na nossa Amazônia. Nós temos bastante frequência aqui nas mídias, né, nos grandes jornais divulgam, né, as questões das queimadas atingindo nossas florestas. E tudo isso são situações muito tristes, muito desagradáveis e acabam afetando nessa área natural, afetando os ecossistemas, os biomas, mas aqui nós estamos chegando o quê? Para as questões de sustentabilidade. Olha só o slide na tela, Billy Paul, questões de sustentabilidade. E aí já vou passar na bola aqui para o meu queridíssimo Armando, assumindo a nossa aula. Opa, agora vai, vamos embora. Então, depois de toda essa base, né, que o professor Gilson trouxe para a gente vai falar sobre sustentabilidade. Né? Quando se fala de sustentabilidade, está ligado diretamente à ideia de futuro. Né? O que a gente consome agora, nosso tipo de consumo, né? Cada família, cada pessoa vai consumir produtos de forma diferente, em quantidades diferentes. Então, se você soma aí o que você consome, todo o seu bairro, toda a sua cidade, então imagina a quantidade de coisa, né, de matéria-prima que é necessário
para atender esse consumo. E de onde é que vem essa matéria-prima? Essa matéria-prima ela vem justamente desses biomas, né? desses domínios morfoclimáticos. Então, está no solo, né? Então, o professor acabou de falar de extrativismo. Extrativismo, ele acontece na forma, pode acontecer vegetal, né? Que é justamente que acontece aqui na Amazônia. Né? A Amazônia, historicamente, desde lá atrás, ó, quando a Amazônia começou a ser ocupada, o produto que era retirado de lá eram os produtos da floresta. Né? Então, o Guaraná, né? O famoso Guaraná, ele vem de lá. Né? Então, era um tipo de produto que era extraído da Amazônia, o extrativismo. Né? Você não planta, você só colhe. E também existe o extrativismo mineral, né? Que é o extrativismo de retirar do solo, os minérios. Então, o Brasil, com o tamanho do território que a gente tem muitas reservas, tanto mineral quanto vegetal. Só que tem um problema. Entre o extrair, né, do solo e da vegetação, você vai ter esses biomas, né? A gente precisa de espaço para ocupar. Então, o que a gente vai falar hoje vai ser justamente sobre essa relação, né, entre o quanto é certo desmatar, o quanto é certo extrair, né, como as cidades estão crescendo, poluindo os rios. Então, a gente vai ver isso de forma geral aqui nos nossos biomas. Então, olha aqui comigo na tela. No domínio amazônico, né, a gente vai ter desmatamentos pela agropecuária, a gente vai ter queimadas, erosão do solo, né, que é quando o solo ele tem a sua parte superior ali sendo retirada, normalmente por alguma alteração, né, alteração no fluxo da chuva, por exemplo, né, que vai escoar para o rio e vai estar diretamente ligado ao assoreamento. Veja, é muito importante a gente pensar tudo isso interagindo, né? Então a erosão ela vai retirar a camada de solo, né? E vai para onde esse solo? Esse solo vai para o rio, né? Toda a água ela vai verter para o rio, ser levada para o rio e em algum momento vai chegar no mar, vai chegar no oceano, né? Então a construção de usinas hidrelétricas, né? Pelo potencial da bacia do rio Amazonas, a bacia hidrográfica, né? O rio Amazonas, né? Ele essa bacia não é composta só por um rio, né? São vários, milhares de rios. Então, cada nascente dessa que é impactada, né? Cada tributário desse que é impactado vai impactar no grande sistema. Então, e essas hidrelétricas, elas vão inundar áreas, né? Inclusive áreas de povos tradicionais, de povos indígenas, terras demarcadas, né? Então, isso também está dentro desse debate, tá? E, como eu falei, a expulsão de povos indígenas de suas terras, né? Porque essas hidrelétricas, elas precisam inundar uma área. Então, além da perda de fauna e flora, né, que vai estar inundada, alguns povos têm que ser retirados das terras que eles ocupam há séculos, tá? Vamos ver do domínio do cerrado. A gente tem o garimpo, tá? De pedras preciosas e ouro. O desbarrancamento de margem de rio que está associada à erosão, né? Vai cair as barragens, né? As margens, que vai causar o assoreamento também. O avanço da agropecuária, desmatamentos e queimadas. Então, o cerrado, pessoal, ele está relacionado o celeiro do Brasil, né? Onde se planta mais soja, né? Grãos em geral, não só soja, milho também, e onde se tem boa parte do rebanho brasileiro, né? O rebanho bovino está ali também. Então, precisa-se dialogar entre o meio ambiente, né? Entre o bioma e a produção econômica. Então, como a área ela favorece por causa das suas características naturais, consequentemente vai ser também mais impactado. Então, sempre que a gente falar sobre isso, a gente tem que pensar nessas ocupações, né? Tem que pensar em como essa área ela é utilizada. Tá? O domínio da caatinga, né? Das caatingas, que é um domínio que está muito próximo a gente. A gente cresce vendo cordel, né? Falando sobre música. Então, isso está dentro da nossa cultura. E é interessante perceber como o meio ambiente, ele reflete na cultura de um povo, né? A Asa Branca, que é a canção que fala sobre justamente o retirante que sai por causa da seca, né? Que está na região do sertão, na região de Caatinga. Então, como é que essa caatinga é impactada atualmente aqui, né? A exploração de lenha, ela é um tipo de impacto diferenciado nessa área, né? Porque, não só porque tem populações que ainda fazem uso disso, né? Veja, a gente está em 2022 e ainda tem pessoas que estão
tendo que utilizar lenha, né? Cortar lenha para poder ter combustível em casa, né? Cozinhar e ter luz e por aí vai. Então, nessa região também, por causa da característica das plantas, isso vai ser um fator importante para a produção de carvão, né? A perda da biodiversidade, a desertificação e erosão do solo e a irrigação inadequada, ou seja, o solo nessa região ele vai ter uma tendência a se salinizar, né? Justamente por causa da composição, né, das camadas desse solo, tá? Então, nas pradarias, né? As pradarias estão lá no sul do Brasil, né? Lá nos campos sulinos, tá? Quase chegando ali no Uruguai e na Argentina. Então a gente vai ter a pecuária, né, que vai causar um grande impacto de compactação, imagina, né? Eu não sei quanto pesa uma arroba, mas o peso de um boi, né, é muito, né? Um boi ele deve ter uns 300 quilos, eu acho, na base disso aí. Né? Então imagina vários milhares passando ali todo dia, pisoteando o solo. Né? Então esse pisoteio ele causa também impacto ambiental, porque ele vai compactando. E aí quando chove a água vai escoar bem rapidamente, porque ela não vai conseguir infiltrar no solo. Perde tá a entendendo? porosidade, né? Exatamente. Como é, Gilson? Perde a porosidade do solo, Perde a né? porosidade. Olha aí, Exatamente. imagine a pele tem poros, poros respiram e perde a porosidade. Perfeito. Vai dificultar, né, o nascimento das gramíneas, que é utilizado para justamente o gado pastar. Então veja como não é sustentável, né? Sustentabilidade fala sobre isso. E a erosão e a arenização, vamos lá. Nas araucárias são árvores gigantes que a gente vê lá no sul do Brasil também. Vai ter desmatamento, né? Porque a área ela é utilizada para essas árvores, por elas serem muito grandes, elas são utilizadas para construir casas. Então é muito comum as casas serem todas de madeira, referência também aí aos antepassados europeus que ocuparam aquela área ali, né? A erosão do solo também é uma característica, consequentemente assoreamento de rio, tá? O domínio dos mares de morro é onde estão as principais grandes cidades do Brasil, tá? Então a gente vai ter expansão urbana, né, a contaminação dos rios e a poluição do ar, ou seja, São Paulo, né, as grandes capitais do sudeste do Brasil estão aí nessa área, tá? No Pantanal e na Mata dos Cocais a gente vai ter também impacto do garimpo, da pecuária e da pesca predatória, né? O Pantanal ele é uma planície de inundação. Né? Então, durante um período do ano, essa região vai ficar toda inundada, que favorece aí a pesca, tá? Então, veja, pessoal, a sustentabilidade, ela está exatamente nesse ponto, né? A gente vai falar muito sobre isso, então fica tranquilo, a gente vai debater mais, tá? Então, a sustentabilidade está justamente nessa questão de pensar o futuro, né? Para satisfazer as nossas necessidades agora. Então, pensar sustentável, né? O que é que na sua vida você tem que pensar de forma mais sustentável? Então, vamos deixar um desafio aqui para esse pessoal, né, professor? Vou deixar aqui o desafio para eles. Cite um domínio morfoclimático e um impacto ambiental inserido nele. Eita, Falamos professor. Vários aí, hein? Passou muito rápido, professor, eu não vi. Não tem problema, dá para assistir de novo, né? Dá para pausar, anotar. Então vamos ser ativos, meus estudantes. Vamos lá, sétimo ano. A gente vai aprender geografia do Brasil esse ano. Então, ficamos por aqui. Valeu, professor Gilson. Se despede aí, pessoal. Galera do sétimo ano, a máxima, ó, aqui, ó. Mão direita, mão esquerda, rostinho lindo maravilhosamente. Até semana que vem, viu? Vamos que vamos, pessoal. Um abraço, bom dia para vocês, bons estudos. Tchau, tchau.